Fala galera, expliquei na área física, Otônio com vocês para a gente fazer aqui mais um probleminha relacionado ao Enem, segunda aplicação 2021, prova mais recente que o Enem trouxe. Essa, uma figura bem estratégica, né? Uma figura, por exemplo, que mostra uma colisão entre dois veículos. Nesse problema, nós vamos ter que ter uma pegada mais vetorial, então a gente vai ter que falar um pouquinho sobre vetores e um pouquinho sobre quantidade de movimento. Toda vez que você ouvir falar em colisão, duas coisas podem estar envolvidas, a parte vetorial e quantidade de movimento, beleza? Nessa questão ele trouxe o seguinte enunciado: foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus. O carrinho vem e colide com essa van, galera, ó. Quando ele fala um cruzamento em 90 graus, é isso aqui que ele está falando, ó. Ruas perpendiculares, ou como ele costuma chamar, transversais. A colisão acontece bem aqui, nesse momento. Então ele fala: a van tem massa 2 vezes maior do que o carro. Então, estrategicamente, se eu disser para você que a massa do carro é M, a massa da van passa a ser 2M. A massa da van é o dobro da massa do carro. Então, se o carro tem massa M, a van tem massa 2M. Depois da colisão, os dois veículos permanecem grudados. Opa, então nós temos essa situação depois da colisão. Os dois veículos permanecem grudadinhos e ele comenta mais, um ao outro, e deslocaram-se a um ângulo de 45 graus, com direção de suas velocidades iniciais. Então, a colisão aconteceu dessa maneira. Os dois carros colidem e seguem juntos em 45 graus. A colisão bate e eles seguem juntinhos, um grudado no outro, ok? Um radar mediu o módulo da velocidade da van imediatamente antes da colisão e encontrou para essa velocidade o valor de 40 km por hora. E aí, ele mostra que qual o valor do módulo da velocidade no comando da questão, ó, qual o valor do módulo da velocidade do carro em quilômetro por hora, bom, porque a unidade está igualzinho, tá vendo? Então tá legal. Imediatamente antes da colisão. O que é que nós queremos? Queremos saber a velocidade do carro antes da colisão. É isso que ele quer. Agora, nós precisamos lembrar alguns detalhes vetoriais. Cada um dos participantes da colisão, o carro e a van, vinham em suas trajetórias, como ele chamou, perpendiculares. Quando colidem, galera, eles vão sair formando um ângulo aqui, ó, segundo o texto informa, de 45 graus. O que é interessante é lembrar uma coisa importante da parte de vetores. Todo vetor que está formando 45 graus com uma direção, ele tem 45 graus. Vamos lembrar, ó, vetores formando 45 graus. Lembra que na física a gente não trabalha com nada formando ângulo. Então o que é que a gente faz? Nós temos que decompor. A decomposição envolve duas parcelas. Quem são elas? Uma parcela na direção do eixo x, que nós chamamos, nesse caso, Vx, e uma direção do eixo y, que nós chamamos de Vy, considerando, óbvio, né, que esse é um vetor V. O que é interessante no ângulo de 45 graus é que ele permite, já que ele divide o 90 em metade, ele permite que o Vx e o Vy tenham valores exatamente iguais. Mas isso não é à toa. Isso acontece porque, na decomposição vetorial, o Vx acaba sendo V com o ângulo de 45, V com o ângulo de 45, lembrando que o com lembra o cosseno, não é? E o Vy aqui ao lado, galera, ó, e o Vy aqui ao lado é o V sem o ângulo de 45. Alguém pode me perguntar, onde é que você está vendo essa coisa aqui, com um ângulo e sem um ângulo? Olha para aqui para a imagem, ó. O ângulo de 45 está com o x e está sem. Você percebe que o Vy está sem o ângulo. Quem está com o ângulo é o Vx. Nesse caso, Vx é o V com o ângulo de 45 e Vy é o V sem o ângulo de 45, ok? O que é legal, quando a gente pega uma situação dessa, é lembrar que o cosseno de 45 e o seno de 45 têm valores idênticos. Quais são eles? Bom, só para a gente lembrar, o seno de 45 graus é exatamente igual em valor
ao cosseno de 45 graus. E esse valor é raiz de 2 sobre 2. Ah, então, como o seno e o cosseno têm valores idênticos, o Vx e o Vy também sairão com valores idênticos, ok? E o que isso tem a ver com a minha condição aqui? Galera, o que é interessante é que durante uma colisão, você sempre vai poder usar o princípio da conservação. O que é que diz o princípio da conservação da quantidade de movimento? Então, vamos lá. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Uou, que nome grande, né? Da quantidade de movimento. Mas isso aqui, ó, de movimento. O que é interessante é que o princípio da conservação da quantidade de movimento diz o seguinte, ó, quantidade de movimento antes da colisão tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento depois da colisão. Lembrar que quantidade de movimento, galera, quantidade de movimento nós calculamos de que maneira? A quantidade de movimento é o produto entre a massa do objeto e a velocidade que o objeto possui. Quantidade antes igual a quantidade depois. Esse é o princípio de conservação da quantidade de movimento. Quando eu posso usar isso? Bom, eu vou dar uma dica para vocês. Existem situações que a gente conhece em física que usa muito esse princípio. Quem são elas? Ó, questões que envolvem colisões. Uou, então se encaixa exatamente no que nós temos. Questões de colisões, você pode usar isso. Questão que envolve disparos de arma de fogo, quando a arma recua, quantidade antes, quantidade depois. Questões que envolvem empurrão. Uma pessoa empurra a outra, um vai para o lado, outro vai para o outro. Quantidade antes, quantidade depois. Nesse exemplo, nós estamos nessa condição, colisão. Isso quer dizer que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Mas tem um detalhe. Depois a quantidade de movimento, ó, a quantidade depois está inclinada. Mas lembre que a inclinação dela é em 45. E aí a gente viu. Quando a inclinação é em 45, as componentes, uma delas aqui no eixo X, que eu vou chamar quantidade X, e a outra que está na vertical, que é a do eixo Y, quantidade Y, devem ser exatamente iguais. Lembra disso? Quando o ângulo é 45, as parcelinhas da decomposição vetorial são exatamente iguais. Isso quer dizer que a quantidade Y é exatamente igual à quantidade X. Agora vem a coisa mais legal. Se a quantidade antes é igual à quantidade depois, então a quantidade de movimento de quem está na horizontal antes tem que ser igual à quantidade de quem está na horizontal depois. Isso quer dizer, galera, que a quantidade X tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento do carro. Mas por quê? Porque a parcelinha X está na horizontal. E antes, quem estava na horizontal? O carro. No meu desenho, quantidade do carro tem que ser igual à quantidade X, porque a quantidade antes tem que ser igual a depois. Antes da colisão, depois da colisão. E aqui, ao mesmo tempo, a gente pode dizer, então, ao lado, que a quantidade Y, galera, é exatamente igual à quantidade de quem? Da van. A quantidade Y, no caso agora, a quantidade Y tem que ser igual à quantidade da van. Olha que massa. Então, você tem a quantidade horizontal do carro igual à quantidade X, que é quem se mantém na horizontal, e a quantidade Y da van igual à quantidade da van, já que a van é que se mantém na vertical. Nessa pegada tem um outro detalhe importante. Lembra que como nós temos, de novo, um ângulo em 45 graus, a quantidade Y e a quantidade X são iguais. Então, galera, olhando para essa dupla aqui, repara que legal. Se a quantidade X e a quantidade Y é igual, isso quer dizer que a quantidade de movimento da van, tem que ser igual à quantidade de movimento do carro. QX é igual a QY. Eles têm quantidades de movimentos iguais, porque formam 45 graus, vetores que formam 45 têm parcelas idênticas. Mas se a quantidade do X
é igual à quantidade do carro e a quantidade no y é igual à quantidade da van, e eles dois são iguais, se isso é igual a isso, então isso é igual a isso. Nesse caso, a gente vai resolver o probleminha agora de vez. Como? A quantidade do carro é a massa do carro, que nós chamamos de mzinho, vezes a velocidade do carro, que eu não sei quem é. Mas isso tem que ser igual à quantidade da van, que nós sabemos é a massa da van, a massa da van é 2m, vezes, galera, a velocidade da van, que é 40. Lembre que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Nesse caso, 40 entra aqui. Mas aí surge o milagre da simplificação e arranca o m de um lado, o m do outro. E voilá, nós temos a nossa resposta. A velocidade do carro acaba sendo 2 vezes 40, o que dá 80 km por hora. Bom, essa é a maneira que nós temos de resolver quem? Esse probleminha. Essa é uma das formas. Mas aí sempre o aluno pergunta, professor, tem alguma maneira mais prática? Tem, galera, tem uma maneira mais prática. Uma maneira que, se você lembrar desse detalhe, você resolve rapidinho. Como esse carinha sai formando 45 graus, o que eu lembro? Essa quantidade e essa devem ser iguais. Se essas duas quantidades são iguais, a que está na vertical é a quantidade da van, a que está na horizontal é a quantidade do carro. A quantidade do carro e da van também tem que ser iguais, já que o ângulo é 45. Se essas duas quantidades são iguais e a van tem o dobro da massa, para compensar, o carro tem que ter o dobro da velocidade. Por quê? Compensar, já que massa vezes velocidade me dá quantidade e as quantidades são iguais, se a van ganha tendo o dobro da massa, o carro compensa tendo o dobro da velocidade. Beleza? Na próxima a gente se encontra aí para mais um XP Resolve aqui no Explica Aí. Valeu? Um beijo e até mais, galera.